Resolução N 4433, de 23 de julho de 2015, dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9 da Lei N 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 23 de julho de 2015, com base no art. 4º, inciso 8º, da referida lei, RSOLVU, capítulo 1º do objeto e do âmbito de aplicação do art. Primeiro, esta resolução disciplina a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições que especifica. Art. Segundo, o componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas naturais ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar N 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo único. Ficam dispensados de constituir ouvidoria os bancos comerciais sob controle societário de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias e futuros ou de bolsas de valores e de mercadorias e futuros que desempenhem exclusivamente funções de liquidante custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos responsáveis pelas operações nelas cursadas. Capítulo 2º das atribuições art. Terceiro são atribuições da ouvidoria. I. Prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. I. Atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. E terceiro, informar ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria. Parágrafo único. Para efeitos desta resolução, considera-se primário o atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no país, e o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, de que trata o Decreto N 6.523, de 31 de julho de 2008. Capítulo 3º da Organização art. Quarto, a estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Parágrafo único. A ouvidoria não pode estar vinculada a componente organizacional da instituição que configure conflito de interesses ou de atribuições, a exemplo das unidades de negociação de produtos e serviços, da unidade responsável pela gestão de riscos e da unidade executora da atividade de auditoria interna. Art. 5º, é admitido o compartilhamento de ouvidoria nos seguintes casos. I. Instituição que integre conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a ouvidoria em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. I. Instituição que não integre conglomerado composto por pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a ouvidoria. A. Em empresa ligada, conforme definição constante do art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e 3º, da Resolução N 2107, de 31 de agosto de 1994. E B. Na associação de classe a que seja afiliada ou na Bolsa de Valores ou Bolsa de Mercadorias e Futuros ou Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros nas quais realize operações. E. Cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central, podendo ser constituída a ouvidoria na respectiva cooperativa central, confederação de cooperativas de crédito ou banco do sistema cooperativo.
E quarto, cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central, podendo ser constituída a ouvidoria em cooperativa central, federação de cooperativas de crédito, confederação de cooperativas de crédito ou associação de classe da categoria. Parágrafo 1º ou disposto no inciso 2º, a linha B, não se aplica a bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro. Parágrafo 2º disposto nos incisos 2º, a linha B, e 4º somente se aplica à associação de classe ou bolsa que possuir código de ética ou de autorregulação efetivamente implantado, ao qual a instituição tenha aderido. Capítulo 4º do funcionamento art. 6º As atribuições da ouvidoria abrangem as seguintes atividades: atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços, prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para a resposta, encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto, manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los. Elaborar e encaminhar a auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 1º O atendimento prestado pela ouvidoria deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante, deve ser gravado, quando realizado por telefone, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação. E terceiro, pode abranger, excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário. As demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Parágrafo 2º O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10%, do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Art. 7º A instituição deve manter sistema de informações e de controle das demandas recebidas pela ouvidoria, de forma a registrar o histórico de atendimentos, as informações utilizadas na análise e as providências adotadas, e segundo, controlar o prazo de resposta. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo devem permanecer registradas no sistema pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da data da protocolização da ocorrência. Art. 8º A instituição deve dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, suas atribuições e forma de acesso, inclusive nos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços. E segundo, garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser divulgado e mantido atualizado em local visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet, acessível pela sua página inicial. Informado nos extratos, comprovantes, inclusive eletrônicos, contratos, materiais de propaganda e de publicidade e demais documentos que se destinem aos clientes e usuários. E registrado e mantido permanentemente atualizado em sistema de informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 5 das exigências formais art. 9º Estatuto ou contrato social das instituições referidas no art.
Segundo, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor, de forma expressa, sobre os seguintes aspectos: as atribuições e atividades da ouvidoria, os critérios de designação e de destituição do ouvidor e o tempo de duração de seu mandato. E terceiro, o compromisso expresso da instituição no sentido de criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. E assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Parágrafo 1º. As exigências previstas no caput devem ser incluídas no estatuto ou contrato social da instituição na primeira alteração que ocorrer após a constituição da ouvidoria ou após o início da vigência desta resolução. Parágrafo 2º. As alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta resolução relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista no art. 5º, incisos I e 3º, podem ser promovidas somente pela instituição que constituir a ouvidoria. Parágrafo 3º. As instituições que não constituírem ouvidoria própria em decorrência da faculdade prevista no art. 5º, inciso 2º e IV, devem ratificar a decisão na primeira Assembleia Geral ou na primeira reunião de diretoria realizada após tal decisão. Art. 10. As instituições referidas no art. 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 1º. O diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros. Parágrafo 2º. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, associações de poupança e empréstimo e sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro, que estejam sujeitos à obrigatoriedade de constituição de comitê de auditoria, na forma da Resolução N. 3.198, de 27 de maio de 2004, o ouvidor não poderá desempenhar outra função, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 3º. Nas situações em que o ouvidor desempenhe outra atividade na instituição, essa atividade não pode configurar conflito de interesses ou de atribuições. Parágrafo 4º. Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Art. 11. Nas hipóteses previstas no art. 5º, incisos I e 4º, o ouvidor deve responder por todas as instituições que compartilharem a ouvidoria. E segundo, integrar os quadros da instituição que constituir a ouvidoria. Art. 12. Para cumprimento do disposto no caput do art. 10, nas hipóteses previstas no art. 5º, inciso 2º, as instituições devem designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do respectivo diretor responsável pela ouvidoria. E segundo, informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros ou bolsa de valores e de mercadorias e futuros, entidade ou empresa que constituir a ouvidoria. Capítulo 6º da prestação de informações art. 13. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro. Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Art. 14. As instituições devem divulgar semestralmente, nos respectivos sítios eletrônicos na internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Parágrafo único.
O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo mínimo das informações de que trata o caput. Art. 15. O Banco Central do Brasil estabelecerá o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativos às atividades da ouvidoria. Capítulo 7 da Certificação do Art. 16. As instituições referidas no art. Segundo, devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no art. Sexto, sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Parágrafo 1º. O exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos. Parágrafo 2º. A designação dos integrantes da ouvidoria referidos no caput fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação, além do atendimento às demais exigências desta resolução. Parágrafo 3º. As instituições referidas no art. Segundo, são responsáveis pela atualização periódica dos conhecimentos dos integrantes da ouvidoria. Parágrafo 4º. O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no art. 5º, inciso 2º e iv, aplica-se o disposto neste artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade e empresa que realize as atividades mencionadas no art. 6º. Capítulo 8º. Disposições finais art. 17. O Banco Central do Brasil poderá adotar medidas complementares necessárias à execução do disposto nesta resolução. Art. 18. Os relatórios e a documentação relativa aos atendimentos realizados, de que tratam os arts. 6º, inciso V e parágrafo 1º, 7º e 13, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição pelo prazo mínimo de 5 anos. Art. 19. Fica concedido prazo até 30 de junho de 2016 para as instituições referidas no art. Segundo, se adaptarem ao disposto nesta resolução. Art. 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 21. Fica revogada a Resolução N. 3.849, de 25 de março de 2010. Your Lori said she was a mouse.